Agora, de volta à aula 8, o nosso terceiro alicerce. Para quem entrou agora, Dominique de Souza, eu estou dividindo a aula de cadeira, da aula da cadeira, que é um conceito que você deve trabalhar, e o seu produto tem que ter essas três características para você conseguir justamente ter sucesso garantido. Então, essas três características que eu expliquei nos dois vídeos anteriores são imagem concreta, Eduardo Chaveiros, Google, Facebook, pum, salta uma imagem sem você ter que pensar muito, seu produto tem que ter isso. A segunda, auxilia interlocutor, e eu deixo muito claro, eu tenho que ter algum benefício, mesmo que seja uma coisa muito difícil, um switch, que é uma coisa, um hardware que conecta a rede, não tem problema, eu tenho que ter uma vantagem onde eu estou auxiliando o interlocutor. Por exemplo, eu vou instalar um switch e aí eu consigo chegar mais cedo em casa porque eu vou ter menos problemas de conectividade. E eu estou até arrumando aqui o meu alarme, né, para eu não estourar de novo os 10 minutos, porque esse vídeo aqui tem que respeitar os 10 minutos, como a gente tem passado, né? Então deixa eu colocar aqui de volta. E o terceiro é justamente o que eu vou explicar agora. Os benefícios têm que ser óbvios. E para isso eu vou lembrar da história que eu acabei de falar do apartamento. O que aconteceu? Aquele apartamento onde apresentaram uma série de características que tinha tudo a ver com a minha pessoa, a hora que eu fui justificar para o outro, que no caso era minha esposa, não deu certo. Por quê? Porque tinha um monte de coisas que estavam muito ligadas à minha pessoa, não estavam ligadas, nossa senhora, o que eu fiz aqui? Não estavam ligadas às características da minha esposa, que era, por exemplo, a casa teria que ter um quarto maior, a universidade lá na frente não pode ser de engenharia, era de modelos, aquela brincadeira toda que eu fiz daquele cenário bem esdrúxulo. Mas por que eu falo dos benefícios tem que ser óbvios? Porque quando você envolve outra pessoa, e aí esse que é onde eu começo a fazer o correlacionamento, é que esse outro que eu mencionei, neste caso a minha esposa, pode ser a empresa, pode ser uma coisa que é importante para você, pode ser o seu orçamento, ou seja, existe um personagem que eu chamo de outro, que ele pode ser várias coisas. E esse outro ele vai ter que ser muito bem atendido, como eu acabei de explicar. Ou seja, se aquele apartamento só tem características para mim, sabe o que vai acontecer? Eu nunca vou conseguir comprá-lo. E na mesma forma na empresa. Lembra do switch? Ou seja, se eu chego lá e não consigo mostrar que aquele switch vai garantir que toda a conectividade da empresa vai se manter e que a internet não vai parar, não adianta só o cara de TI conseguir chegar mais cedo em casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Auxílio interlocutor e os benefícios para a empresa, para o outro, nesse caso, a empresa tem que ser óbvio. Esse switch que eu falei para vocês vai garantir que a internet funcione sempre. Ou seja, tem que ser muito transparente e muito fácil, ok? Então, o que a gente está falando? Este eu, ele pode ser uma coisa vinculada à minha pessoa, e esse outro pode ser várias coisas, e é isso que você tem que tomar cuidado. A empresa, pode ser um ente querido, por exemplo, uma esposa, pode ser um orçamento, ou seja, hoje ninguém toma decisões sem a participação do outro. Então esse alicerce, por isso que eu falo que a cadeira tem 3 alicerces, porque esse terceiro ele está vinculado a efetivamente o outro que toma a decisão junto. Então a imagem concreta fica claro para mim, a imagem concreta fica claro para o outro, e esses dois aqui não conseguem sobreviver sem um ao outro, quer você queira, quer você não queira. Agora, do apartamento ficou claro. Eu vou dar um outro exemplo que é de serviços, que aí você vai conseguir entender que serviços têm o mesmo apelo. A gente vai ter uma aula lá para frente onde eu mostro qual é a diferença entre vender serviços e produtos. Mas nesse momento, o conceito do tripartite, né, da cadeira que o seu produto precisa ter, nesse caso eu consigo usar tanto para produto como para serviço. Aí eu vou dar um exemplo.
Esse outro meu amigo, eu fui vender para ele cursos. Aí eu cheguei para ele, olha, esse curso é muito bom, vai te ajudar. Aí ele começou a entrar, ele adorou o curso, ele falou, nossa, que curso legal. Nesse caso, vai me ajudar a alavancar as minhas vendas. E assim, o negócio estava indo super bem. Até um determinado momento que para ele ficou muito claro que os benefícios estavam óbvios. Ah, eu vou vender mais, eu vou ter mais sucesso, eu vou bater as minhas metas. Só que aí, a hora que eu apresentei o preço, surgiu um outro. E eu não consegui detectar na hora. Falei, nossa, mas o que aconteceu? Por que ele ficou inseguro? E aí eu comecei a questionar. Falei, para, me explica um pouquinho. Porque você gostou tanto, te ajudou tanto, tem tudo a ver com você, tudo a ver com eu. A imagem estava concreta porque você entendeu que cursos de vendas é o que você precisa. Eu não estou entendendo o que está te impedindo, né, de tomar a decisão. Aí, um dado momento, ele falou assim, sabe o que é? É que eu sou um cara que eu adoro aquários. E o que acontece? Aí, para quem não sabe, aquários de água salgada custam muito dinheiro. Por quê? Porque eles exigem um trabalho muito maior e assim por diante. Então, este aquário dele aqui era uma coisa que era muito e é muito importante para ele. Então, o que aconteceu? Este outro era o aquário, onde ele não queria comprometer o dinheiro do aquário dele. Deixa eu ficar aqui na mesma cor para a gente não perder o raciocínio. Ele não queria comprometer o orçamento dele do aquário em detrimento de fazer o curso. Aí, qual que é o problema aqui? Eu preciso reposicionar o que eu estou falando. Então eu falei, não, entendi. Então, para você estar claro, uma imagem concreta, que os treinamentos vão te ajudar, que tem a ver com o seu trabalho. Segundo, você está precisando disso e entender o que você gosta e faz sentido. Vai te ajudar a melhorar a sua posição dentro da empresa. E aí tem um outro, que nesse caso é o aquário, que a gente tem que lidar. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você faz o curso, eu te dou um prazo, e aí a hora que você tiver tendo os benefícios deste curso aqui, você começa a me pagar. E aí este prazo não compromete justamente o seu orçamento com o seu aquário. Simples assim. Então o que a gente tem? A gente tem uma coisa que é importante para ele, a qual eu estou ajudando ele a entender e atender. E mais importante, eu consegui amarrar o contexto com aquele outro personagem, como eu já falei antes, que pode ser uma empresa, pode ser um ente querido, pode ser dinheiro, pode ser um aquário. Ok? Então, gente, o que eu quero amarrar aqui é esses 3 pontos o seu produto deve ter, senão volta para a prancheta de trabalho. Produtos têm que ter e serviços têm que ter essas características, senão você tem um problema. Médio prazo, longo prazo, mas você vai ter um problema. E tendo esses 3 problemas, essas 3 características, você consegue fazer ele parar de pé e você tem ainda mais sucesso. Se não estiver claro, me manda, vamos trocar mais mensagens, que eu coloco mais alguns exemplos para vocês. Mas é essa dinâmica que você precisa saber. Imagem concreta, que existe um eu e existe um outro. E este eu tem que ser atendido justamente com auxiliando interlocutor e o outro com benefícios óbvios. Legal? E aí eu vou deixar a nossa surpresa, que a nossa próxima aula vai ser sobre marketing. Mas de uma forma muito simples, a nossa aula 9. De uma forma muito simples que eu quero mostrar o quanto marketing te ajuda e o quanto marketing é simples, não é complicado. Conforme você vai aprendendo, ele vai ficando mais complexo, mas se você for na simplicidade que eu vou trazer para vocês na aula 9, vai ser muito mais fácil de lidar com marketing, de ajudar o marketing a tirar todos os problemas e alavancar suas vendas, ok? Então vamos lá, aula 8, espero que você tenha gostado e vamos trabalhar junto para a nossa aula 9, o que é o fundamental que marketing faz para você.